Fala galerinha do Viajando pela Geografia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Alex Rodrigo. O objetivo desse canal é que eu possa compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês sobre geografia, diversos temas. O tema escolhido para hoje foi os agentes modificadores do relevo ou modeladores do relevo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre processo de intemperismo, processo de erosão, quais são os agentes internos, quais são os agentes externos, beleza? Pessoal, também gostaria de compartilhar aqui com vocês esse novo canal de comunicação que nós teremos, tá? O grupo Viajando pela Geografia do sexto ano no WhatsApp. Então aí tem um QR Code para que vocês possam acessar esse grupo. Pessoal, o diferencial desse grupo é o seguinte: esse grupo ele vai ficar fechado durante a semana. Entretanto, de terça-feira e de quinta-feira, eu abrirei esse grupo para que vocês possam fazer perguntas relacionadas à geografia. Então, tá estudando para geografia, tem alguma dúvida? Manda sua pergunta lá que durante a semana eu vou responder para vocês, tá bom? Outro diferencial é que eu vou publicar ali alguns materiais que eu vou produzindo durante a semana e também vou publicando o link para que vocês possam acessar o vídeo aqui, comunicando que tem vídeo novo no canal. Todos esses vídeos relacionados para a idade e para os estudos de vocês nesse período, tá bom? Agora, focando aqui na nossa aula sobre os agentes modeladores do relevo, nós vamos ter que entender que nós temos os agentes externos e os agentes internos da Terra, que também são conhecidos como agentes endógenos, ou seja, os internos, e os agentes exógenos, os externos. Esses agentes, pessoal, eles vão se dividir aí em duas classes. São as classes que vão construir, a construtiva, e as que vão destruir, a destrutiva. Então, aqui embaixo eu citei alguns exemplos para vocês. Então, a erosão marinha, ela tem ela está dentro da classe dessas construtivas. Por quê? Nós vamos ter ali as restingas e as recifes. As arrecifes, né, ou recifes, como a maioria conhece. E nós teremos também, como ação destrutiva, o desgaste provocado pelas águas, que são as falésias. Calma, pessoal, vocês já devem estar aí com medo, né? Cada nome estranho, cada nome diferente que vocês estão conhecendo agora. Mas eu vou tratar sobre cada um deles individualmente nos próximos slides, tá? Então não se preocupem, só acompanhem e vão fazendo suas anotações. Lembrando que quem acessar aí via QR Code, eu posso disponibilizar esse e-book lá para vocês também, tá bom? Então, pessoal, um dos agentes modeladores do relevo, um dos principais, aliás, são as placas tectônicas, que é caracterizada, que é classificada como um agente interno, tá? As placas tectônicas elas vão ter alguns movimentos que vocês já conhecem, que é o movimento convergente, divergente ou transformante. Convergente quando as placas se chocam, divergente quando elas se afastam e transformante quando elas se movimentam perpendicularmente, ou seja, uma ao lado da outra, tá certo? E elas vão causar ali algumas modificações no relevo. Por exemplo, o mais comum e o mais evidente para nós são do movimento convergente, onde vai causar ali os dobramentos, a formação de novas montanhas, montes, né, que vocês já estudaram e conhecem um pouquinho sobre o assunto. Quando as placas tectônicas se chocam, pessoal, ela vai gerar um tremor na Terra. Então, batam na mesa de vocês aí. Vocês vão ver que essa batida na mesa ela vai gerar um tremor na mesa ou na cadeira que vocês estão sentados, né? Esse tremor, quando a gente fala sobre relevo, pessoal, ela vai resultar algumas transformações, algumas modificações no relevo, tá? E é importante que vocês entendam que esse tremor, esse choque que acontece, ele resulta sobre a energia que é liberada através da colisão das placas tectônicas, ou seja, através das colisões das placas que compõem a crosta terrestre. Então, um pouquinho mais para frente, a gente vai entender que o relevo, ele não é só um relevo continental. Nós temos também os relevos oceânicos, tá?
E esses relevos eles vão se diferenciar pelo tipo de placa tectônica a qual compõe esses relevos. Então, quando a gente fala sobre a liberação de energia da colisão das placas litosféricas, a gente está falando das placas que vão modificar o relevo continental, beleza? Então, pessoal, falando sobre a restinga, né, que estava lá no slide anterior. O que é a restinga? Pessoal, a restinga ela vai ser fragmentos de um processo erosivo, de um processo de intemperismo e também de um processo erosivo. Então, veja, essas areias que estão aqui, ó, formando esse monte, né, que nós chamamos aí de duna, por muitas vezes ela vai estar coberta de vegetação. Essa vegetação que cobre essa areia da praia, ela é uma vegetação de restinga, pessoal. Normalmente ela está associada com a Mata Atlântica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo slide, mas a restinga ela é a vegetação que vai cobrir essa faixa litorânea, tá? Então ela é um momento, ela é uma faixa de transição entre a Mata Atlântica e a parte oceânica, a parte litorânea propriamente dito, tá? E ali, pessoal, é uma terra onde só os fortes sobrevivem. Por quê? Porque nós vamos ter uma salinidade muito alta, baixa concentração de terra fértil, né? Lembrando que ela vai se concentrar na areia, pessoal. Então essa vegetação aí, ela vai ter poucos nutrientes para que ela possa sobreviver. O solo arenoso, o sol quente, esse solo esquenta bastante, tá? Então ele faz parte de um ecossistema extremamente hostil, tá certo? Então veja aqui, ó, a restinga, como eu já falei para vocês, ela é um ecossistema costeiro associado, pessoal, ao bioma da Mata Atlântica, tá? Então muitas vezes vocês vão para a praia, vocês vão ver aqueles montes, aqueles morros lá, cheio de mata. Aquela mata é a Mata Atlântica, beleza? Quando vocês veem essa vegetação ali na areia, já fazendo uma transição realmente entre essa Mata Atlântica e a parte litorânea, essa vegetação ela vai ser conhecida como restinga, viu? O nome é mais assustador do que o próprio conceito, beleza, pessoal? Agora nós falaremos então sobre as recifes ou arrecifes, como em alguns lugares são conhecidos. Pessoal, tá vendo essas rochas onde as pessoas estão em cima? Essas rochas aí provavelmente foi tirado essa foto aí lá na cidade de Recife, em Pernambuco. Eu vou conceituar um pouquinho mais para frente para vocês, mas a grosso modo falando, ela é uma junção de várias partículas oceânicas, né? Que vocês vão entender quais são essas partículas um pouco mais para frente. Mas essa junção que vai formando essas rochas, e ela é uma rocha superficial, uma rocha que quando a maré está baixa, ela forma como se fossem umas piscinas aqui, tá vendo? Então essa piscina natural aqui, ó, vocês vão observar que não tem onda. Quem já foi lá para a região Nordeste, né? Ou foi para alguma região que tenha as recifes, vai poder comentar aí no vídeo, falando que realmente forma essas piscinas aí propício para crianças brincar, né? E ali depois das recifes, pessoal, onde tem algumas pessoas em pé ali, ali já é mar aberto, né? Já é um mar um pouco mais hostil, onde tem presença, por exemplo, em Recife de tubarões, e por isso que não é próprio para nado, beleza? Então veja, as arrecifes ou recifes, elas é uma formação rochosa submersa logo abaixo da superfície das águas oceânicas, ou seja, logo ali na praia, fica bem fácil de vocês verem, tá certo? Normalmente próxima à costa, na área de pouca profundidade, ou seja, aquilo que eu estou falando para vocês. Lá em Portugal, as recifes elas também são conhecidas como restinga, fazendo parte ali
desse ecossistema, tá certo, pessoal? E agora, pessoal, as falésias, que compondo então aqueles 3 primeiros exemplos que eu citei para vocês. As falésias, pessoal, elas vão ser compostas pela degradação das ondas do contato da água do mar com essas rochas, tá? Com essa encosta marítima, tá? Essa encosta, pessoal, normalmente ela está bem debilitada, ela está bem frágil por conta da ação da água sobre essa encosta. Então, lembram daquele ditado que diz assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Então, o desgaste da água sobre essas rochas vão formando essas encostas bonitas que vocês estão vendo aí. Então, vai modelando o relevo das encostas oceânicas. Olha que imagem bonita. Essa imagem bonita aí é característica da falésia, tá? Então veja, falésias são formações instáveis e frágeis, como eu havia dito para vocês, elas são instáveis e frágeis por conta da presença da água ali, do contato com a água. Então, prestes ao longo do litoral, então presentes ao longo do litoral. Então, vocês vão observar que normalmente ao redor dos litorais vão ter essas formações rochosas, tá, pessoal? Essas formações que vão sofrer ali o desgaste por conta da água. Elas são fruto principalmente da atuação da água do mar e das erosões no relevo litorâneo, beleza, pessoal? E aí tem um restante ali que vocês podem ler com mais calma em casa. Senão esse vídeo aqui fica muito grande e não consigo subir para o YouTube, beleza? Pessoal, agora falando sobre o que é intemperismo, o que é erosão. Um pouquinho mais para frente vocês vão perceber que existe uma diferença bem drástica entre o que é intemperismo e o que é erosão, embora nós confundamos várias vezes esses dois processos. Então, intemperismo, a gente precisa entender que o intemperismo ele vai se dividir em 3 classes, em 3 cadeias, tá? Que é o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico. Mas para que vocês possam entender o que é cada um desses, primeiro vocês precisam entender de fato o que é intemperismo e saber diferenciar de erosão, beleza? Então, esse intemperismo, pessoal, ele vai se referir ao processo de degradação da rocha ou do solo ou de um relevo, seja ele qual for, tá bom, pessoal? Essa decomposição das rochas e minerais da superfície da Terra elas vão ter o nome de intemperismo, tá? Então, tudo que for degradação das rochas e dos solos da superfície terrestre, ela vai ter o nome de intemperismo. Então, o intemperismo ele pode ser físico, tá? Ele pode ser químico ou ele pode ser biológico. Então, o intemperismo físico, pessoal, ele vai ser na quebra dessas rochas, tá? Na fragmentação dessas rochas. Normalmente, pessoal, ela vai acontecer por um processo, por exemplo, biológico mesmo. Então imagina vocês, uma árvore que está sendo, que nasceu ali nas encostas litorâneas, tá? Aproveitando aqui já o gancho. Então pensem naquelas rochas litorâneas que nós vimos aí nos slides anteriores. E agora está nascendo uma árvore próxima ali. Essa árvore ela vai crescer e as suas raízes também crescerão. Quando essas raízes vão crescendo e elas vão expandindo sobre as rochas, ela vai danificando, ela vai fragmentando essas rochas, ela vai quebrando essas rochas. Esse é um exemplo de intemperismo físico, tá certo? Já o intemperismo químico, ele vai ser um intemperismo que ele vai alterar a questão química das rochas, tá? Normalmente, pessoal, essa interação ela está diretamente relacionada com alguns elementos químicos. Pode ser elementos da atmosfera, como a chuva, ou elemento químico de qualquer tipo de natureza. Então, por exemplo, óleo que vaza de navios, tá?
Lembrando que eu estou sempre trazendo para os assuntos que nós já conversamos aqui, por exemplo, as rochas que vão ser fragmentadas pelas ações químicas, que eu acabei de citar, óleo diesel ou óleo de alguma substância que vaza dos navios ali. Isso pode resultar, pessoal, na formação de novos minerais, tá? Então, quando a rocha ela muda de composição química, ela também vai mudar o seu aspecto químico. Então pensa numa rocha que ela era de uma cor esbranquiçada, por exemplo, e depois com o processo ali da chuva, do sol, do vento, ela vai oxidar. Essa oxidação, pessoal, significa que está mudando ali a sua composição química também, tá? Isso é interessante que vocês saibam. E nós temos ali o intemperismo biológico. Ele é causado por organismos vivos, como bactérias, por exemplo. Tá? Plantas, bactérias, então aquele lodo que gruda nas rochas também ajuda ali no processo de intemperismo, tá certo? Eles podem contribuir para essa desintegração, para essa fragmentação das rochas, tá bom? Então, só aqui um resumo para vocês. Intemperismo, ele é a fragmentação das rochas, a decomposição das rochas. E ele pode ser químico, físico ou biológico, tá certo? Então, o que é erosão, pessoal? Erosão, ele é o processo de transporte, remoção desse material intemperizado. Então pensam aqui numa rocha que se fragmentou, ficou aquele pozinho de rocha, aquelas partículas de rocha. Quando o vento vem e leva, ou a água da chuva, ou a água de um rio, vem e leva aquelas partículas, então está se iniciando um processo erosivo, um processo de transporte, tá? Desse material intemperizado. Esse material, pessoal, ele pode ser, como eu falei para vocês, ele pode ser transportado por ação do vento, normalmente acontece, ou pela ação da água, tá? Normalmente ele acontece ou pela ação do vento ou pela ação da água. A erosão geralmente é um processo mais rápido e mais visível, ou seja, vocês conseguem ver, tá? Então imaginem vocês que vocês estão caminhando na praia agora, e tá aquela ventania bem forte na praia, né? Característica de litoral. E vocês começam a sentir areia batendo no rosto de vocês. Vejam, essa areia que está batendo no rosto de vocês é um material intemperizado, ou seja, são partículas rochosas aquilo ali, né? E ela está sendo transportada pelo vento. Então, esse transporte é um processo erosivo, tá certo? E aí nós temos então alguns agentes erosivos que são mais comuns, que incluem, por exemplo, a água fluvial, que é a erosão fluvial. Não sabe o que é erosão fluvial? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Nos próximos slides. Então, qual é a diferença, pessoal, entre intemperismo e erosão? Veja que eu estou frisando várias vezes que é para vocês realmente entender qual é essa diferença. Então, um breve resumo aqui. O intemperismo ele é um processo de desgaste e transformação das rochas, tá? Enquanto a erosão ela é um processo de transporte e remoção desse material intemperizado das superfícies. Então, esse processo erosivo, por exemplo, ele pode modificar, ele pode não, ele vai modificar, ele vai modelar e ele pode até criar novas formas de relevo, tá certo, pessoal? Ambos os processos eles vão desempenhar papéis importantes na formação da paisagem terrestre e também na evolução das características geológicas. Por isso que é tão importante que vocês consigam entender muito bem a diferença entre intemperismo e erosão. Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, se nós outra hora falamos aí um pouquinho sobre as formas de intemperismo, agora nós vamos conhecer um pouquinho as principais formas de erosão, tá certo? Então, esse slide aqui é importante porque ele vai trazer um conceito que ele é parecido,
entretanto, ele é bem diferente um do outro, tá? Então, nós temos a erosão pluvial, PLU, pluvial. Essa erosão, pessoal, ela é causada pelas águas da chuva, tá? Então, quando essa água da chuva ela entra em contato com o solo de forma intensa, ela vai causar um desgaste no solo, principalmente naqueles solos que não têm cobertura vegetal. Então, quando você pega um solo que é frágil, por exemplo, uma área arenosa com maior concentração de areia, é importante que você deixe uma cobertura vegetal ali, para que esse solo ele não sofra drasticamente com o desgaste dessa erosão pluvial, tá certo? Se você não faz essa cobertura vegetal, ou se você tira a cobertura vegetal que existe nesse solo, pode acontecer algumas catástrofes naturais. Por exemplo, as vossorocas que estão acontecendo lá no Maranhão. Se você não sabe o que é vossoroca, pessoal, dá um Google aí, coloca aí vossorocas do Maranhão, tá? São algumas rachaduras que estão engolindo casas ali, tá? Então ela prejudica a moradia, a sociedade, né? Ela também vai prejudicar lavouras. Então a cobertura vegetal ela é extremamente importante para que nós possamos minimizar essa erosão pluvial. E agora, talvez a erosão que vocês mais conheçam, que é a erosão fluvial. Que essa erosão, pessoal, fluvial, é aquela que é causada pelas águas dos rios, tá? Então, pensa no transporte de areia, no transporte de cascalhos, pedriscos, né, rochas, fragmentos rochosos que estão ali no rio e que estão sendo carregados pela correnteza do rio. Esse transporte através das águas do rio é caracterizado como fluvial, tá? FLU. Então, olha, nós temos uma diferença, embora o nome seja parecido, nós temos uma diferença drástica entre o que é pluvial e o que é fluvial. Embora os nomes pareçam, são coisas totalmente distintas. Os nomes, agora lendo ali, né, o conceito propriamente, os nomes podem ser parecidos, mas os significados são bem diferentes. Pode até parecer a mesma coisa, mas a água pluvial e a água fluvial são coisas bem diferentes. A água pluvial é a água da chuva, enquanto a água fluvial é relativa à água dos rios ou própria de rio. Beleza, pessoal? Tô com alguma dificuldade para ler por conta da lâmpada que eu tirei o óculos, tá? Mas aí vocês leiam aí e interajam aí comigo, beleza? Ok, pessoal, então a erosão fluvial, já falei para vocês, não vou repetir aqui, falando um pouquinho sobre erosão eólica. A erosão eólica, pessoal, é o transporte principalmente em áreas desérticas ou litorâneas de praias, né, de sedimentos, de fragmentos rochosos, como areia, tá? Principalmente areia. E ela vai formar, então, ali, ela vai resultar numa acumulação típica de areias móveis, tá? Então, por exemplo, as dunas, elas são formadas por esse tipo de erosão, que é a erosão eólica. É a erosão onde a areia ela é transportada diariamente, semanalmente, periodicamente, de um lugar para outro lugar. Nós temos também, pessoal, a erosão glaciária. Essa erosão, pessoal, ela é pouco comum aqui, tá, pra gente. É uma erosão que ela vai acontecer em grandes latitudes, né, ou em áreas montanhosas, né, de altas montanhas. E ao longo das eras geológicas, a sua ação ela vai formar as fiordes, tá? Que é um assunto que vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Mas o que vocês precisam saber agora é que existe essa erosão, a erosão glaciária. Ela vai acontecer em áreas de grandes latitudes, tá? Ou em áreas de altas montanhas, tá? De maneira que essas ações elas vão transformar também o relevo em
um processo erosivo, conhecido como um processo erosivo glaciário, beleza? Normalmente isso aí vai acontecer por ação do gelo, por ação de temperaturas baixas, beleza? Ok, pessoal, então falando aqui um pouquinho mais sobre intemperismo físico, tá? E aí o que eu estou repetindo é que eu quero que vocês gravem um pouco mais, tá? Que vai ser importante para vocês nesse primeiro momento, beleza? O intemperismo físico, ele ocorre predominantemente nas regiões de clima mais seco, ou seja, aquele clima que vai deixar a superfície mais ressecada, que não vai ter tanta umidade, tá? Enquanto o químico, ele vai acontecer em regiões mais secas também. A erosão, ela é responsável por transportar e depositar sedimentos, tá, pessoal? Então, a erosão física, o intemperismo físico, pessoal, me perdoem, eu dei uma travada aqui, né? Que teve um barulho ali fora, eu fui olhar o que que é. A erosão, pessoal, ela vai ser responsável, então, por transportar esse material intemperizado, tá bom? Esses sedimentos que foram intemperizados, que nós já citamos acima, beleza? Então, aqui, pessoal, eu trouxe uma foto ilustrativa aqui para vocês, ó. Aqui em cima, na montanha, não sei se vocês estão vendo nesse monte aqui, vai estar acontecendo o processo de intemperismo. E aí vocês vão ver que a setinha ali, ela está representando o vento, né? Ela vai estar esse vento, ele vai estar transportando a areia de um lugar para o outro. Então ele vai estar carregando, ele vai estar transportando sedimentos e vocês podem observar aqui embaixo, aqui, ó, já tem uma nova formação, tá? De relevo aqui, tá? É uma outra duna se formando, por exemplo, beleza? Então, quais são os processos erosivos, professor? Como que esses processos erosivos eles vão se formar? Quais são as etapas para que eles se formem? Então, o processo erosivo ele ocorre em três etapas diferentes, que é o desgaste, o transporte e a deposição dos materiais, tá? Os agentes que promovem o processo erosivo são distintos. Então pode ser o vento, pode ser uma água, pode ser a ação do próprio sol, né? Então existem várias formas. A água pode ser da chuva, pode ser uma água de rio, pode ser água do mar, né? Então a gente vai ter vários agentes aí erosivos trabalhando, às vezes até mesmo junto, a chuva e o vento, a água do mar e o vento, né? Então a gente vai ter eles trabalhando aí juntos muitas vezes. Então eles vão depender muito da característica natural do ambiente. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a areia da praia se movendo, a gente vai falar basicamente de um local que está mais seco, né? E com a ação do vento. Então a água também vai ser responsável pela transportação desse material, dessas partículas? Sim. Então quando a onda vem, ela leva. Então vocês sentem a areia saindo debaixo dos pés de vocês. Assim como quando a onda vem, ela também traz partículas ali com ela, tá certo? Então, sobre o processo erosivo, nós podemos afirmar que a erosão eólica ela pode acontecer em todas as formas de relevo. Eu citei aqui litorânea, mas também vai acontecer em todo lugar que tem pó de partículas, tá, intemperizadas. Então vai acontecer na montanha, vai acontecer numa área litorânea, vai acontecer numa área de floresta, enfim, vai acontecer em todos as superfícies de relevo, tá bem? Porém, ela é mais intensa nas áreas desérticas ou nas áreas litorâneas onde vai ter areia, tá bom? Que é mais fácil de ser carregado ali pelo vento, tá? Então, nós temos também a erosão fluvial, que ela é provocada pelas forças dos rios, como eu já falei para vocês. Então, nós temos ali o carregamento dos sedimentos, das partículas rochosas que estão sendo desgastadas ali pela ação da água, e aí vão formar os cânions, pessoal.
Então, se vocês não sabem o que é cânion, para a aula mais uma vez, dá um Google aí, cânions, tá? Mas os cânions, pessoal, são estruturas rochosas que estão em volta dos rios. E aí vocês vão ver que essas estruturas aí são enormes, tá bom? Ok, pessoal. Falando sobre os relevos, lembra que eu havia falado para vocês que o relevo ele pode ser na crosta continental ou na crosta oceânica? Então, olha aqui a descrição que eu coloquei para vocês. Sobre a estrutura geológica da Terra e sobre sua dinâmica, podemos observar que o conjunto da crosta continental e da costa oceânica, chamada litosfera, igual crosta, contribui para a esfera rígida do planeta Terra. Então, a junção dos relevos oceânicos e dos relevos continentais, pessoal, ele vai dar origem, então, ou vai dar forma à nossa crosta terrestre, à nossa litosfera, beleza? Isso é importante que vocês saibam, que nós não temos só o relevo continental, mas nós também temos os relevos oceânicos, que esses relevos, que também pode ser caracterizado lá pelos recifes, eles vão dar forma, eles vão dar vida ao nosso relevo, à nossa crosta terrestre, melhor dizendo, beleza? Então, como relevo oceânico aqui, nós temos as plataformas continental, que ela faz uma feição. Feição é quando você olha para uma pessoa e você vê se ela está triste, se ela está feliz. Então, feição é a característica, tá, pessoal? Então, a feição do relevo oceânico caracteriza-se pela pouca profundidade, como eu havia falado das recifes para vocês, que proporciona condições ideais para o desenvolvimento da vida marítima, tá, pessoal? Ou da vida marinha. Então, esses relevos aí, pessoal, eles vão ser importantes para a manutenção da vida dos peixes ou dos micro-organismos ali marinhos, tá, pessoal? Outra coisa importante, pessoal, que também faz parte da modificação do nosso relevo e faz parte do nosso relevo, é o ciclo da água. Esse ciclo aqui vocês já conhecem, né, de cor e salteado. Então, evapora, condensa, depois vem as precipitações, que é a chuva, e tem novamente a infiltração, tá bom, pessoal? Então, para uma vida sustentável, eu costumo falar para os meus alunos que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com o meio ambiente, um pouco mais de cuidado com o relevo, tá, pessoal? Para que nós consigamos ter aí esse ciclo preservado. Então, veja, um dos agentes modificadores do relevo são os homens, o ser humano, tá? Que nós conhecemos aí também na geografia como agentes antrópicos, tá? Então, toda vez que você vê falando sobre uma modificação antrópica, é a modificação do homem sobre o relevo. Então veja, quando nós falamos sobre grandes cidades como São Paulo, Curitiba, Joinville, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, eu não sei de qual região do Brasil que você está me assistindo, mas vocês vão ver que essas regiões elas são praticamente quase que todas cobertas nas suas áreas urbanizadas por solos de asfalto. Esse solo de asfalto, pessoal, ele vai prejudicar um dos fatores que compõem o ciclo da água, que é a infiltração, a absorção do solo, do relevo pela água. Então vejam, uma modificação causada pelo homem, que é o asfalto, ele vai trazer consigo ali um prejuízo para esse ciclo aqui, que é o ciclo da água que é tão benéfico para a gente, né? Que a gente necessita dele. Então, mais para frente, quando a gente for estudar sobre os aquíferos, vocês vão perceber que nós temos grandes dificuldades aí em relação ao ciclo da água. Então, por hora aqui, o que vocês precisam saber? Que o ciclo da água ele também tem uma importância relacionada ao relevo, e que ele funciona assim. Primeiro a condensação, essa é a ordem, tá? Perdão, primeiro a evaporação, essa é a ordem que acontece esse ciclo. Então, primeiro nós temos a evaporação. Em segundo plano, nós temos a condensação dessa água, tá?
Em terceiro plano, nós temos a precipitação. O que é a precipitação? É a chuva. E aí, então, depois nós temos a infiltração dessa água, tá, pessoal? Dessa chuva no solo. Essa infiltração ela vai ser extremamente importante para a manutenção dos nossos lençóis freáticos, seja ele superficial ou mais profundo, beleza, pessoal? Então, manutenção aí da água do nosso planeta. Pessoal, eu espero realmente que essa aula aqui ela esteja sendo benéfica para vocês. E também, pessoal, fazendo uma relação aqui ao ciclo da água e falando sobre os agentes que ajudam a modificar e a modelar o nosso relevo, nós vamos ter a insolação. O que é a insolação, pessoal? A insolação ele vai ser o carinha responsável por agir nesse primeiro processo do ciclo da água, que é a evaporação, ou seja, a insolação nada mais é do que os raios UV, os raios ultravioletas, esquentando a superfície da Terra. Então aqui embaixo vocês vão ver que eu coloquei uma descrição um pouco mais aprofundada, né? Mas a insolação nada mais é do que o Sol esquentando a Terra. É a energia produzida pelo Sol e ela vai ser responsável pelo aquecimento dessa água até que essa água ela se transforme em vapor, né? Subindo para condensação. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários do YouTube, mandem para mim lá no WhatsApp, né? Eu vou deixar aberto aí nesses primeiros dias para que vocês possam interagir um pouquinho comigo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem esse material. Se vocês quiserem o e-book desse material, eu posso enviar para vocês também. Fiquem com Deus, excelente semana para vocês. Hoje ainda é segunda-feira, né? Então, excelente semana aí para vocês. Que Deus abençoe vocês. Desde já, eu quero agradecer aí a aluna que fez essa caricatura para mim. Foi uma aluna que fez. Eu também tenho um aluno que está me ensinando a mexer nesse programinha aqui que vocês estão vendo, né? Que está facilitando esse canal de comunicação para a gente, Matheus, da Escola do Saguaçu, em Joinville. É um aluno que tem me ajudado bastante aí a crescer e poder desenvolver esse material para vocês. Gente, um ajudando o outro, um crescendo junto com o outro. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até mais, fiquem com Deus.